Buenas! Nesse vídeo a gente vai escrever uma função no Excel para calcular a taxa interna de retorno usando o método do Newton-Raphson, que a gente discutiu em um outro vídeo, e aqui a gente vai implementar isso, e depois tem outro vídeo onde a gente pega essa mesma função e generaliza para diversas outras situações onde eu tenho que achar uma raiz de uma função e relacionada com finança, por exemplo, como eu extraio a volatilidade implícita de uma opção que a gente usa via Black-Scholes. Então a gente vai construir esse com a TIR e depois a gente vai pegar esse mesmo exemplo e ampliar usando justamente um método que é colocar uma função dentro chamando outra função. Mas vamos devagar, primeiro a gente vai implementar esta função e o método Newton-Raphson. Antes de tudo, quero só fazer uma breve recapitulação do método, até para entender os passos que a gente tem que fazer para desenvolver a função. Então vamos lá para o papel? Então, só lembrando, o método Newton-Raphson eu quero usar para o quê? Para achar a raiz de uma função. Mais especificamente, eu quero achar a TIR, e a TIR é a taxa que faz o VPL igual a zero. Muito bom. Para usar esse método, então, eu preciso... ele é um método interativo, eu começo com um valor inicial, tá ok? Um I0, que é um chute inicial, que a gente coloca qualquer valor, aí ele funciona. Então, coloca um I0, e aí a gente vai calcular o próximo passo. O próximo passo é a próxima taxa de juros, I1, e a gente quer que ele repita esse processo até chegar a um determinado nível de precisão que a gente vai especificar. Ou seja, eu na verdade não vou querer chegar exatamente no VPL igual a zero, porque vai ser difícil igual a zero, mas eu quero um VPL muito pequeno que seja muito próximo de zero. E a interação, o próximo ponto aqui, o I1, para chegar nele eu uso essa fórmula aqui. Então eu pego o VPL que a gente vai ter quando chega na TIR, esse VPL daí tem que dar zero, menos o VPL calculado no ponto I0, ou seja, na taxa inicial, que é o nosso chute, dividido pela derivada do VPL no ponto I0. Então, essa derivada aqui, que é essa linha amarela, no vídeo lá do Newton-Raphson, a gente desenvolveu ela e chegou nesta fórmula aqui. Tá ok? Então, isso é importante. Isso é importante porque para usar esse método Newton-Raphson, ou sempre que a gente vai fazer uma implementação Newton-Raphson, eu vou ter que desenvolver duas funções. Uma função que eu vou chamar original, que é para calcular aqui esse VPL, nesse caso que é para TIR, e a outra função que é para calcular a derivada. Tá joia? Então eu preciso calcular essas duas funções para calcular aqui o método Newton-Raphson, que eu pego aqui, ó. Então pego esse lado, somo com a taxa inicial e aí vejo a precisão, vejo se cheguei lá no VPL 0. Não cheguei, então continuo repetindo, então vou calcular a taxa I2, que ela vai ser em função da taxa I1, e vou repetindo isso até chegar perto do zero, no zero ou muito perto do zero, que é a minha TIR. A TIR, taxa interna de retorno, ou internal rate of return, é a taxa que faz VPL igual a zero. Então essa é a ideia aqui do método. Então agora vamos lá para o Excel para implementar. Tô bem. Aqui é a planilha que eu coloquei já com um exemplo que a gente vai calcular. E aí a gente entra aqui em, por exemplo, desenvolvedor e Visual Basic, clicar aqui, ó, Visual Basic, e já estou aqui no ambiente para desenvolver. Só vou pegar aqui na ferramentas, opções, formato do editor, e vou aumentar aqui o tamanho da letra para 18, que aí vai ficar uma letra maior aqui para a gente poder ver. Muito bom, aí deixa eu abrir aqui, eu vou clicar aqui em Microsoft Excel Objetos, clico em inserir e vou inserir um módulo. Então dou 2 cliques aqui no módulo, é nesse módulo que eu vou colocar aqui as funções, e eu vou colocar 3 funções.
Então, a primeira função aqui, ó, function, eu vou chamar de original tier, tá ok? Depois, quando vocês assistirem o vídeo, que eu torno essa função Newton-Raphson mais flexível, vocês vão entender porque eu estou colocando o original tier, que é um truquezinho que eu vou usar. E ele vai ter dois parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é o chamado taxa, que vai ser um número real, então S-double. E o vírgula, o segundo parâmetro vai ser o fluxo de caixa, que vai ser variant, porque ele vai mudar de tamanho e tal. Então, não sei precisamente como que vai ser esse objeto aí. E essa função vai devolver um número real, tá certo? Um double. Só pular aqui algumas linhas para ficar mais fácil para ver. Dou um enter aqui no final, aparece o end function. Colocar um comentário, que esta função calcula o VPL a partir da taxa e do fluxo que serão fornecidos. Tá ok? Então essa é a primeira função que a gente vai escrever. Eu já vou aproveitar aqui e vou escrever uma outra function aqui, uma outra função. Então function, e essa aqui eu vou chamar de derivada dir, tá certo? Porque é o que eu comentei agora há pouco. Para usar o Newton-Raphson, eu preciso ter duas funções. Aquela que calcula o valor da função f de x, no caso o valor do VPL, e a função que calcula a derivada do f de x, que é a função que calcula a derivada do VPL. Também com os mesmos parâmetros, só que aí eu vou colocar aqui um negócio chamado by-val. O que quer dizer o by-val? Na hora que eu vou passar parâmetro para uma função, aqui no VBA tem dois jeitos. Eu posso passar um valor, então eu estou passando um número para lá, por exemplo, uma cadeia de caracteres, uma string, mas é um valor que não vai ser alterado, então eu coloco assim by-val. Reparem que aqui em cima eu não coloquei nada, tá certo? Deixa eu reclamar aqui. Eu não coloquei nada. Isso eu vou forçar um erro para até mostrar para vocês a solução, tá? Então, por isso, depois vocês podem colocar by-val em tudo. Então, vou colocar aqui by-val a taxa S-double, quer dizer que eu vou passar um valor. A outra alternativa ao by-val é um negócio chamado by-ref. By-ref quer dizer que eu estou passando uma referência, quer dizer que estou passando já lá, não o valor, mas estou passando um endereço de memória e os dados vão ser alterados lá naquele endereço de memória, tá ok? Não é o que eu quero também aqui, vou colocar aqui um by-val, fluxo, também como variant, que é o variant é aquela classificação tipo de variável, quando a gente, assim, olha, eu estou passando um objeto, mas não sei exatamente o que está indo, tá certo? Agora eu não sei de antemão. Depois vão passar um monte de coisa aí, e aí a gente tem que tratar isso. E também vai retornar um double, vai devolver um número real. Então, aqui esta função calcula a derivada do VPL a partir da taxa e do fluxo. Muito bom. A terceira função, dá-lhe função, que eu vou escrever, vai ser justamente que eu vou chamar de Newton-Raphson. Tá certo? Eu poderia dar o nome de tiro, já existe uma função tiro, mas eu quero chamar de Newton-Raphson para entender o método. E aqui o parâmetro de entrada vai ser o que eu vou chamar de fluxo entrada, que vai ser um range, um intervalo lá de células, que vai ser passado aqui para a função, e ela vai retornar um número real também. Então está aqui essa função. Então ela calcula
a raiz, tá certo? Do VPL, ou seja, a partir do fluxo de entrada. Tá joia? Então tá aqui. Sempre documentem bastante, que é para vocês também, não é só para os outros, mas para a gente, depois de um tempo, você vai ler ali e você nem vai lembrar o que estava ali. Eu vou começar então aqui pela ordem. Primeiro eu vou calcular aqui, ou melhor, vou montar a função original TIR, depois a derivada e finalmente a Newton-Raphson. Então essa função original TIR vai calcular o VPL, então é tranquilo. Eu vou criar aqui uma variável só para contar, uma variável I inteira. Aí eu vou calcular, ou melhor, vou declarar aqui uma variável chamada AUXI, double, que é uma variável auxiliar. E vou criar uma variável também aqui, N inteira, também, que é a quantidade de elementos que eu tenho no fluxo de caixa. Então, inclusive, eu não sei essa quantidade de elementos. Deixa eu dar uma indentada aqui. Então, como é que eu descubro a quantidade de fluxos de caixa que eu tenho? É o seguinte, no N, eu pego ali, ó, qual que é o limite superior, uso a função U-bound, que seria o upper bound, o limite superior da variável fluxo, que é o parâmetro que a gente recebeu. Pronto. Então, essa daqui N recebe o número de fluxos de caixa. Tá? Próximo passo, agora eu já sei quantos fluxos de caixa. Eu vou varrer esses fluxos de caixa. Então, for I para I. E eu vou começar do 1, do primeiro fluxo, porque a variável fluxo começa aqui de 1 até N. E aí, lembre-se, até que eu já coloquei em outros vídeos aí, ó, já criou o for, que é para repetição, já coloca o next. Então, aqui eu vou varrer o intervalo de fluxos e calcular o VPL. Então, para fazer isso daqui, o que eu fiz? Bom, a variável AUXI, eu preciso inicializá-la. Então, eu vou colocar AUXI, coloquei 2 pontos aqui, AUXI recebe 0, então eu vou inicializá-la com o valor 0, porque eu vou acumulando. E aí eu vou fazer, AUXI vai receber, AUXI é igual ao AUXI. Então, o AUXI ele vai acumular, AUXI acumula os valores presentes dos fluxos. É isso que ela faz. Então a variável AUXI vai receber a AUXI que já tinha, o valor que já tinha, mais, e agora eu vou calcular o valor presente. Então eu vou colocar aqui o fluxo de caixa da data I, tá certo? Por isso que eu estou varrendo. E esse fluxo de caixa é um range, é um intervalo. E o intervalo, ele na verdade é como se fosse uma matriz. E ele tem assim, ó, para cada linha, que é I, eu quero o primeiro valor dela, então vírgula 1, que é o valor que está lá na célula, tá certo? Então I, vírgula 1 é o primeiro, é o valor da célula do intervalo, o valor na posição I, a coluna 1. E divido isso por 1 mais a taxa, que é fornecida como parâmetro. A taxa é aquele valor I0 e 1 que a gente viu ali no papel.
Então dou um espaço aqui, coloco o chapeuzinho, dou outro espaço, precisa dar isso para não dar erro. Se você não colocar esse espaço, tem até um outro vídeo que eu explico essas coisas, ele dá um errinho. Então, quando vai usar o chapeuzinho do vovô para colocar a potência aí, põe espaço, chapeuzinho aí, circunflexo, espaço, aí não vai dar erro. Elevado ao i menos 1. Por que elevado a i menos 1? Porque, na verdade, os fluxos, eu deveria começar do fluxo da data 0, data 1, data 2, assim por diante. O fluxo da data 0 é o investimento inicial. Só que na hora que eu coloco o intervalo, o que acontece? Espera aí, faltou algum... Este aqui. Quando eu coloco o intervalo, o Excel começa a contar da data 1. Tá joia? Então, para corrigir isso, então o fluxo da data 0, ele está na posição da célula 1, ao invés de na posição 0. Então, eu faço essa correção nesse elevado aqui. Pronto. Tá aí. Basicamente, e aí eu só preciso devolver o valor. O aux vai ter o valor do VPL. Então eu devolvo o VPL que está no aux para o Excel. Então tá aqui. Eu tenho que fazer isso daqui. Se eu não fizer isso daqui, lá na função, lá no Excel, ele não devolve nada. Então nessa... o truque é esse, ó. O nome da função recebe o valor que eu quero que seja entregue de volta. E veja aqui, ó, essa função original tier é um número real, um double, então e o nosso aux aqui também é um double, tá joia? Então tá aqui, essa primeira função calcula o VPL. Agora eu vou calcular a derivada. Então, para calcular a derivada, aí eu vou também aproveitar aqui, ó, algumas coisas. Vou aproveitar toda essa parte aqui inicial. Então, aqui, ó, calcular a derivada. Vou copiar as mesmas, assim, criação de variável, o i, o n, o aux. A única coisa aqui, o aux, ele vai acumular os valores, na verdade, as derivadas dos valores presentes. Então, eu vou até escrever aqui, ó, VPs dos fluxos. Então, o aux vai acumular não agora o valor presente, mas a derivada do valor presente. Tá joia? Então, eu já defini o i, o n, o aux, já inicializei ele também com 0, porque ele vai ficar acumulando. Eu preciso do tamanho, número de fluxos de caixa, isso está no n, nesse ubound aqui, tá? E agora eu vou fazer a interação. Eu também vou varrer aqui os valores. Então aqui também vou copiar aqui. Tá joia? Vou copiar e já vou colocar aqui, ó, next i. Sempre façam isso para não ter chabu. Só que agora é o seguinte, nas derivadas, o que acontece? Eu já não preciso começar da data 0, tá certo? Porque o fluxo da data 0 ali, ele vai virar uma constante. Ou melhor, o fluxo da data 0 lá na derivada, ele vai ser 0, porque relembrem as fórmulas, depois pega lá, a derivada, eu pego o fluxo o menos fluxo de caixa da data t vezes o t, então com t0 ele vai ser 0. Então já começo da data a varrer não da célula, da primeira célula, mas começo a varrer da segunda célula até a data final. E aí vem a mesma coisa aqui. Então faço o acumular no aux, tá joia? E calcular a derivada do VPL. Então, só para ajustar aqui o comentário. E aqui eu vou colocar a fórmula.
que é a fórmula da derivada lá que a gente fez. Então, vou abrir aqui dois parênteses, então colocar um menos, tá certo? E aí i menos 1 para ajustar aquela coisa, porque o i menos 1 que seria o valor do t, e aí aquele mesmo problema que a gente discutiu aqui em cima aqui da taxa, que na verdade o que a gente chama de fluxo da data 1 aqui, tá certo? Por padrão do Excel, na verdade é nosso fluxo da data 0. Então o fluxo da data 2 aqui nesse intervalo é o fluxo da data 1. Então por isso que eu tenho que ajustar esse aqui por i-1. E aqui a mesma coisa, esse i-1 por quê? Porque o fluxo da data 1, na verdade, que está aqui nessa variável fluxo, na verdade é o fluxo da data 0, e assim sucessivamente. Então, pego isso aqui, isso seria multiplicar pelo menos t, vezes o fluxo na data i,1, tá? Da mesma forma que a gente fez anterior. E aí eu trago a valor presente, então divido por 1 mais a taxa, trago a valor presente pela taxa, elevado aqui, aí, menos 1. Tá joia? Fecho esse, e ainda tem, acho que mais um aqui pelas contas. Pronto. Então, tá aqui, esse é o cálculo agora da derivada. E agora eu fiz o cálculo, só preciso devolver o valor. Assim como a gente fez aqui, ó, o original TIR devolve o AUX, agora a função é derivada. Então, a derivada TIR vai receber o AUX. Então, devolvo a derivada do VPL no ponto taxa. Tá joia? É isso que a gente está fazendo. Então, para cada uma das taxas, devolvo ali. E tá aqui. Tá aqui o cálculo derivada, conforme ali a fórmula que a gente viu. E agora vamos para o próximo passo, que é calcular finalmente. Então, eu já tenho aqui, ó, a função que calcula o VPL, a função que calcula a derivada do VPL. Com isso, eu vou para o Newton-Raphson. E aí também eu vou criar algumas variáveis. Aqui já tem bastante variável. Então, vou chamar aqui a variável de xi, que é a variável do eixo x, tá? Aí vou calcular a variável yi, que seria o valor do VPL. Então, xi é a taxa, yi seria o VPL nesse caso. E aí eu vou calcular a derivada, que eu vou chamar de di. Tá joia? Vou criar uma variável chamada precisão, que é o nível de precisão que eu quero. Vou criar uma variável chamada referência, que é o valor que eu quero, na verdade, igualar ali. Então, no caso do VPL, no caso do cálculo da TIR, essa referência vai ser igual a 0. Tá joia? Porque eu quero que o VPL da TIR seja igual a 0. Para a implementação disso, para calcular a volatilidade implícita, eu vou querer que essa referência seja igual ao prêmio da call, o prêmio da opção de compra de mercado. Então, esse valor de referência vai depender do caso aqui que a gente está tratando, e vai ser assim uma coisa que vai ser informada aqui pelo usuário. Então, coloco aqui a referência tudo é double. Próximo passo aqui, eu vou definir, eu quero que a precisão, deixa eu aumentar aqui, deixa eu pular umas linhas aqui para ficar, quero que a precisão seja um valor pequeno, então 0,007, então 7 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, em homenagem ao 007.
Pode colocar mais zero, tirar menos zero, tirar alguns zeros. Colocar um 2 pontos. Lembra que quando eu uso 2 pontos é para dizer que vem mais um comando aí. A gente usa isso para economizar linha. Então, vou inicializar a referência com o valor zero também. E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, vou criar aqui a variável, eu preciso da variável fluxo. Então, o fluxo vai ser variant, porque eu não sei ainda o que ela vai ter. E eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar essa variável fluxo com o fluxo de entrada, tá? Para que é isso daqui? Ó? Eu recebo esse fluxo de entrada como um parâmetro, um intervalo que vai vir. E eu vou pegar esse parâmetro de entrada e vou guardar na variável fluxo. Para que isso? Para eu não cometer algum erro, por exemplo, eu mexer no fluxo e estragar a variável fluxo de entrada. Então, eu não quero mexer nisso, eu vou trabalhar só com essa variável aqui. Tá ok? Com a variável fluxo. Então, mexo só na fluxo e não altero a fluxo entrada. Tá joia? Isso é uma coisa boa para justamente você assim evitar cometer algum erro, estragar uma variável, uma célula que não tem nada a ver com a história. Tá ok? Muito bem. O meu próximo passo agora vai ser dar aquele chute inicial. Vou tomar uma água. O meu chute inicial vai estar lá no XI. Então vou colocar o XI. Vou colocar igual ao valor 1.0. Então esse vai ser o meu chute inicial. Eu estou falando de TIR, tá certo? Taxa interna de retorno. Então o chute inicial igual a 1 é como se fosse 100%, tá? Seria igual, nesse caso, a TIR de 100%. Tá? É uma taxa altíssima. E agora eu vou colocar ali, ó, eu vou calcular o valor I, o primeiro valor, usando o primeiro valor do VPL. Então eu vou colocar o YI, que é o valor do VPL. Vou colocar ele usa a função original TIR, com o parâmetro taxa. Qual que é o parâmetro taxa? É o XI. E com o fluxo, que é a variável fluxo. Tá joia? Então, tá aqui. Aí vou colocar aqui a derivada, usando a função derivada TIR, usando a taxa XI e o fluxo. Pronto. Então tá aí, ó. Estou inicializando essas variáveis. Tá ok? Vou colocar um comentário aqui, ó. XI são o VPL, é o VPL, YI, na verdade, desculpe, XI não é o VPL, XI é igual a taxa apurada, YI é igual ao VPL calculado com a taxa apurada, e DI é igual a derivada do VPL, tá certo? Também na taxa apurada. Então, só para a gente ter os comentários. E agora eu vou fazer as interações. Então, faço as iterações até chegar na precisão desejada, tá? E para fazer isso daí eu vou usar para fazer um loop, para fazer essas repetições, vou usar o while. Então eu vou colocar aqui, ó, então while, o valor absoluto é uma função aqui do VBA que pega qualquer número aqui dentro e transforma num número positivo.
Então aí eu pego aqui, enquanto o valor absoluto da referência menos o yi, tá certo? For maior do que a precisão, tá certo? Ele vai repetir isso e aí coloca um end, tá joia? Então, que eu estou fazendo aqui? Ó? Primeiro, eu estou pegando a referência. O que é minha referência? No caso do VPL, minha referência é zero. Enquanto zero, a diferença, aqui ó, a diferença entre a referência e o valor do VPL calculado, que é o YI. Quanto a diferença? Essa diferença pode ser negativa ou positiva. Vou transformar em um valor absoluto. O valor absoluto dessa diferença, se for maior, como é valor absoluto? É positivo, então, enquanto esse valor absoluto, que é um valor positivo dessa diferença, for maior que a precisão, repete o que eu vou colocar aqui, tá? Quando for menor que a precisão, isso quer dizer, quando for menor do que esse número aqui, ó, em homenagem ao 007, aí eu termino porque já atingi aquela precisão, ou seja, a diferença entre essa referência e o VPL calculado é menor do que essa precisão. Terminei, ó, pô, cheguei no número que eu gostei. Aí para e devolve o valor. O que é devolver o valor? Coloca aqui. Newton-Raphson vai receber o valor de xi. Então, devolvo a TIR encontrada com a precisão desejada. Tá certo? Por isso esse valor de precisão aqui, eu estou colocando aqui esse valor da precisão como um valor fixo. Mas vocês, se quiserem, podem até colocá-lo como um parâmetro. Então pode colocar aqui, ó, por exemplo, vírgula, precisão, tá certo? Então pode colocar como um valor aqui de entrada, um parâmetro para ser colocado. Aqui eu estou colocando como fixo. Normalmente aí não, depende da necessidade, mas normalmente não se coloca como parâmetro de entrada. Mas você tem essa possibilidade, pode criar uma função diferente. Muito bem, então agora eu vou fazer a interação do Newton-Raphson. Esse primeiro caso aqui é o caso com o chute inicial, seria o nosso I0, com a taxa inicial aqui. Tá joia? Então, pode ser que a gente dê sorte e com a taxa inicial já bateu aqui, então a gente já termina. Se não, aí eu já tenho que calcular a próxima interação. Qual que é a próxima interação? É a nova taxa, que é a xi, tá certo? O xi, lembrem, é a taxa aqui, a taxa apurada. Então o xi é o xi atual, mais, e agora eu vou fazer aqui, ó, a referência, que no caso é um VPL igual a zero, menos o yi, que a gente acabou de calcular, que seria o i1, sobre a derivada, que é o di. Tá joia? Pronto, já calculei a próxima taxa lá do método. Calculei a próxima taxa do método, o que eu tenho que fazer? Calculo o VPL, que aí eu preciso testar na próxima interação. Então, já calculo aqui o VPL usando o xi, vírgula, fluxo, e tem que calcular a próxima derivada, igual a derivada dir xi, vírgula, fluxo. Tá ok? Então, tá aqui, ó. Terminamos. Então veja que é razoavelmente tranquilo, não é complicado. Esse método é uma interação bastante simples, por isso que muita gente gosta desse método. Eu pessoalmente gosto também. Então veja assim, ó, calculo os valores com o chute inicial, testo. Atingir a precisão? Não. Então vou calcular o próximo, tá certo? Ajustando ele, fazendo esse ajuste aqui do Newton-Raphson.
recalculo o VPL com essa nova taxa XI, a derivada e volto, ó, terminei aqui no final, tem que vir aqui para cima e faço o teste. Atingiu a precisão? Atingiu. Cai fora e repassa o valor. Não atingiu essa precisão? Faz o processo iterativo. Então pega aqui ó, o YI que a gente acabou de calcular e essa derivada, recalcula o próximo ponto XI e recalcula de novo. E vai repetindo esse processo até chegar naquela iteração. Tá ok? Ou melhor, naquele nível de precisão. Feito isso daí, uma coisa que eu não fiz até agora, e façam sempre, salva. Então eu vou salvar aqui, ó, salvei. Nunca esqueçam de salvar. E agora vamos testar lá. Então vou aqui para o Excel e vou fazer o teste. Então tá aqui o fluxo. Então vou primeiro calcular a TIR aqui, ó, usando a TIR do Excel. Então põe aqui igual TIR. E aí marca todos os valores, tá? Essa função TIR tem até um parâmetro adicional, que é esse estimativa. Esse estimativa é aquele nosso chute inicial. Só que esse chute inicial eu já deixei fixo igual a 100%, mas a gente poderia deixar isso como um parâmetro. Então tem uma diferença aqui. Então, calculou a TIR, deu 8,9%. Beleza? Então, aqui a TIR usando o Newton Raphson. Tá? Então, deixa eu aqui aumentar. Pronto. E agora eu vou usar a função. Então, a função chama Newton Raphson. Então, só de digitar ela já aparece aqui. Então, está aqui a função. E ela tem só um parâmetro, que é o intervalo de entrada. Então, venho aqui, marco o intervalo de entrada, fecho e dou Enter. E adivinha o que vai acontecer? Erro. Por que erro? Eu fiz de propósito. Eu queria que desse esse erro aqui para vocês verem. Esse é o erro que acontece às vezes, que aparece, ó, tipo incompatível de argumento by ref. E aonde ele está dando erro? Ó, ele está apontando que é nesse original TIR. Então, nesse original TIR, eu venho aqui, ó. Veja que no derivada TIR eu coloquei o by val. Então, no derivada TIR eu já estou dizendo como que eu quero receber os dados. Quero que seja um valor. Então, aí ele não dá erro. Mas neste daqui original TIR, eu não coloquei. Bom, tem dois jeitos de resolver isso. Um jeito é eu colocar aqui, por exemplo, by val. Isso resolve o problema. Não vou colocar isso daqui. Por quê? Eu quero te mostrar o seguinte. Eu posso resolver esse problema da seguinte forma. Eu coloco esses dados entre parênteses. Então, um outro jeito de resolver esse problema é colocar esses dados entre parênteses. Tá ok? E aí, eu mando rodar de novo. E ele deu o erro de novo. Por quê? Porque eu não corrigi aqui embaixo esse original TIR. Então, ou original TIR, né? Vejam que ele pulou o erro direto para aqui para baixo. No derivada TIR ele não deu erro. Por quê? Porque eu coloquei aqui em cima o by val. Então agora eu vou corrigir aqui, ó, colocando cada um desses parâmetros entre parênteses. Ah, Ricardo, mas por que tem que colocar entre parênteses? Não fui eu que criei o VBA. Mas eles criaram isso daí e falaram o seguinte, olha, quando você coloca entre parênteses, ele vai funcionar sem problema, você não precisa informar o by val, by ref. Então, beleza. Eu vou parar aqui a função, vou salvar e agora volto lá para o Excel e funcionou. Então, inclusive, para vocês verem de novo, vou colocar igual Newton Raphson e marca aqui os valores, fecha o parênteses, deu Enter, 8,9%. Então deu igualzinho. Vou até mudar os fluxos aqui, ó. Se mudar para 100, os dois calculou, menos 8, 55, 10. Vejo que os dois dão sempre valores iguais aqui, tá certo? 85.
Ah, eles são exatamente iguais? Não. Vou aumentando aqui o número de casas. Vocês reparam aqui, ó, dá uma diferença aqui, tá certo? Então, mais especificamente, a diferença, ó, tá dando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na nona casa. Então, olha aqui, chegamos a uma precisão muito boa. De novo, eu posso mudar a precisão. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, eu posso mudar esse parâmetro de precisão. Então, vou tirar um monte de zeros aqui. Vou salvar aqui. E aí, volto. E peço aqui para recalcular. Entro aqui na função e dou Enter. Aí, repare o seguinte, ó. Os números, ó. Aqui está igual, aqui está igual. Opa! Já aqui na quarta casa depois da vírgula, deu diferença. Na tira calculada pelo Excel, deu 85,84 e aqui na minha tira calculada com o Newton Raphson deu 85,83. Então na quarta casa já deu erro. Os dois já ficaram diferentes. Estão próximos ainda, mas já ficaram diferentes. Por quê? Venho aqui na função, eu mexi na precisão. Então vou voltar aqui no... Assim como posso aumentar ainda mais essa precisão, tá? Quanto mais você aumenta a precisão, melhor o resultado, mas mais demorado. Então aqui, ó, abro a função do Enter. Agora vocês vejam, ó, como eu aumentei a precisão, os dois estão praticamente iguais. Tá certo? Ó, só aqui depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só na 12ª casa que deu diferença. Tá joia? Então essa é uma coisa que vocês podem brincar aqui, estabelecer a precisão. Vou tirar toda essa precisão. Quanto maior a precisão, o que acontece? Você vai ter um resultado mais preciso, mas o Excel vai demorar mais também para calcular. Então essa é uma coisa que você tem que ponderar e às vezes tem que, dependendo do grau de velocidade que você precisa na função, você tem que baixar um pouco a precisão para chegar mais rapidamente ao resultado. Então tá aqui, pessoal, pode usar a função tanto Newton Raphson como essa tira Excel, as duas calculam a tira. A diferença é que essa Newton Raphson, deixa eu voltar aqui para o código, vocês podem pegar, incrementar, colocar aqui, ó, pode escolher o chute original, pode colocar outras coisas aqui no meio, brincar, pode criar um parâmetro de precisão aqui também, então você pode criar mais 2 parâmetros, que é o chute inicial ou estimativa e precisão, e podem ser parâmetros opcionais que vocês colocam. Então, por exemplo, esse referência, em outro vídeo, a gente viu como colocar parâmetro opcional. Então, coloca assim, ó, optional, referência. Então, pode colocar um optional, referência, as double, e já colocar um valor 0 aqui. Tá? Então, vocês podem fazer isso tudo aqui. Colocar aqui, ó, dar um espaço, colocar um sublinhado. Lembrando que esse sublinhado quer dizer que o comando continua na próxima linha. Então, o 2 pontos quer dizer que na sequência vem mais um outro comando. O sublinhado aqui, o underline, quer dizer que ó, aqui nessa linha acabou, mas continua na linha de baixo. Quando eu ponho esse optional referência as double, o que acontece? Eu posso apagar ele daqui, ó. Então, posso apagar este código aqui. E aí eu posso até pegar e já colocar o precisão, ó, diminuo mais uma linha, ponho 2 pontos e inicializo o precisão aqui. Deixa eu salvar aqui, vamos voltar lá para o Excel, ó. Então, colocar aqui, ó, tá aí o valor, ó, continua funcionando igualzinho. E aí eu posso colocar um parâmetro aqui de referência. Eu quero que seja não VPL 0, eu quero que o VPL seja igual a 10. Ponho aqui, vai dar outra tira. Isso daqui na verdade não é tira, já é outra coisa. É a taxa que faz o VPL igual a 10. Tá certo? E aí você pode até experimentar aqui o seguinte, ó, igual VPL, pega aqui o fluxo, aliás, tem que informar a taxa,
e aqui pego os fluxos aqui e fora do VPL soma esse valor inicial. Olha quanto deu o VPL, deu igual a 10, tá? Porque aí eu fiz aqui. Agora ele me calculou, não a TIR, mas ele me calculou a taxa que faz o VPL igual a 10. Então aí você pode incrementar dessa maneira, deixa eu voltar aqui para o código, colocando esse option, esse referência aqui. Se você não colocar nada, ele calcula a TIR. Se você colocar alguma coisa nesse referência, ele não vai calcular a TIR, ele vai calcular a taxa que vai fazer o VPL igual ao referência, tá ok? Ficou aí uma função bastante legal, inclusive, que já tem outras utilidades além da própria TIR. Então, para aqueles que falaram assim, mas a TIR já tem uma função, agora você tem uma função diferente. E aí vocês já sabem como modificar e mexer e colocar mais parâmetros, tá ok? Tá aí, pessoal, como a gente implementa o método Newton-Raphson para calcular a TIR, e também não só para calcular a TIR, a gente pode usar para calcular, por exemplo, qual que é a taxa que chega a um determinado VPL, ou que a gente vai ver depois em outro vídeo, como a gente pega essa função do Newton-Raphson e generaliza ainda mais, colocando outras funções ali que calculam, por exemplo, o Black-Scholes, e calcula, por exemplo, a derivada, o vega do Black-Scholes, e aí a gente pode usar para calcular a volatilidade implícita ou extrair a volatilidade implícita através de um preço de opção do mercado. Tá bom? E aí vocês podem criar à vontade. Até mais!